Boa tarde, pessoal. Eu estou aceitando aqui as pessoas para a nossa aula. Daqui a pouco nós iniciamos, tá ok? Entendeu muito esses dias que vamos pedir das outras e ela não tem tempo de planejar postar no Instagram ainda. Ela está esperando ela ter tempo. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos, tá? Para iniciarmos. Bom, já são 6h05, acho que a gente já pode iniciar, né? Eu estou deixando o microfone de vocês fechado para que não tenha nenhuma interferência de barulho, mas vocês podem abrir a qualquer momento para me fazer perguntas, me interromper, e eu gostaria que todos participassem, tá? Meu nome é Viviane. Eu vejo aqui alguns rostinhos conhecidos, outros ainda não conhecidos. Eu sou psicopedagoga, analista do comportamento, trabalho na CLIA Psicologia. Nós temos uma unidade em Santo André, estamos inaugurando uma nova unidade agora em Piracicaba. Nosso atendimento é um atendimento multidisciplinar, e dentro desse atendimento multidisciplinar nós temos o núcleo comportamental. O núcleo comportamental atende crianças dentro do espectro do autismo, e eu sou uma das supervisoras que trabalha nesse núcleo comportamental. Então, nós somos responsáveis por todo o tratamento da criança autista dentro da análise do comportamento. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como que a gente pode utilizar a análise do comportamento a nosso favor na escola.
né? Então, minha formação inicial é em pedagogia. Eu tenho uma vivência em sala de aula também, né? Então, antes de eu trabalhar com análise do comportamento, eu já trabalhava em sala de aula. Tenho 15 anos de experiência. Desses 15 anos, eu posso dizer que pelo menos uns 12 anos com autismo e com análise do comportamento. Não sei tudo, ainda estou aprendendo muita coisa. Eu digo que a gente não deve nunca deixar de aprender, né? E o que eu conheço, eu sinto um prazer enorme de compartilhar com outras pessoas, né? Isso vem lá da minha formação de pedagogia, né? Onde a gente aprende ensinando. E eu trago isso para a minha vida, né? Então, eu espero que hoje a gente tenha um momento muito agradável, que eu consiga contribuir com vocês e que vocês também consigam contribuir comigo, tá? Como eu já disse, vocês podem me interromper a qualquer momento, a gente pode tirar dúvidas, pode conversar. Eu deixei previsto 2 horas, mas em termos de conteúdo não tem tudo isso de 2 horas, mas uma projeção para que a gente tenha um momento para tirar dúvidas também, tá? No final da apresentação, eu tenho o link, que é para vocês entrarem e gerarem o certificado dessa aula. Esse certificado estará disponível hoje até a meia-noite, então eu preciso que vocês entrem nesse link ainda hoje, tá? Por quê? Porque amanhã nós temos uma outra aula. Amanhã é com a Vanessa, ela está me dando o privilégio de estar aqui na minha aula hoje. Então, amanhã ela falará um pouquinho sobre a inclusão escolar, é uma aula imperdível, tá? Então, fiquem hoje e fiquem amanhã também, tá? No final, eu vou deixar meu contato com vocês e qualquer dúvida que ficar, enfim, qualquer sugestão que vocês também queiram me dar, eu estou à disposição, ok? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu trouxe alguns assuntos para que a gente possa iniciar aí nossa conversa. Então, estamos aqui compartilhando. Só um minutinho que ainda tem gente entrando. Isso. Então aqui eu coloco para vocês o tema da nossa aula de hoje. Deixa eu só colocar em modo de apresentação. Isso. Assim fica melhor. Lembrando que eu não estou vendo vocês, tá? Então, tem alguém me dizendo que não está conseguindo ouvir. As outras pessoas estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Tá. Sim. Ok. Nayara, pode ser um probleminha com a sua configuração, tá? Infelizmente, eu não consigo te ajudar com muita coisa de longe. Bom, vamos lá então. Eu não tô vendo vocês. Qualquer coisa, podem abrir o microfone e falar comigo, tá? Então, eu trago para vocês o título Desenvolvendo Comportamentos de Sala de Aula. Dentro da análise do comportamento aplicada, nós temos uma preocupação muito grande com a questão tanto da inclusão quanto do uso da análise do comportamento dentro da sala de aula, né? E quando nós lidamos com um autista muitas vezes moderado ou severo, autista leve também, mas é mais comum com autista moderado e severo. Esse autista, ele tem um acompanhante terapêutico, né? Que auxilia ali o professor no manejo com a criança, no dia a dia com a criança, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a diferença desse papel do professor com o acompanhante terapêutico, para que vocês entendam como que funciona aí
o nosso trabalho usando os preceitos da análise do comportamento. Minha tela... Ah, passou. Então, eu coloco sempre para vocês que o professor dentro de sala de aula, ele é a pessoa mais importante no processo de aprendizagem do aluno. Sempre quando um AT, um acompanhante terapêutico, inicia na minha equipe e ele é deslocado para um trabalho escolar, eu sempre procuro deixar isso muito claro, né? Que dentro de sala de aula, o professor é a pessoa que tem ali o poder nas mãos, né? A gente firmou uma parceria, né? Somos parceiros de trabalho, mas o professor é a pessoa mais importante e é a pessoa que a criança tem que ter de referência, tá? Nós, como educadores, devemos nos conscientizar disso e procurar obter uma melhor compreensão de como o aprendizado efetivamente ocorre. Eu lembro que na minha formação, durante a faculdade, eu tive pouquíssimas aulas que me trouxeram aí algum tipo de conhecimento sobre o autismo, sobre a terapia comportamental, sobre o behaviorismo radical. Então, nós, enquanto educadores, nós temos uma grade muito rica em outros detalhes, mas quando se trata aí da questão do autismo, da questão comportamental, a faculdade deixa um pouquinho a desejar, né? E hoje, a análise do comportamento, ela é a ciência que mais traz resultados no tratamento da criança com TEA. Então, cientificamente comprovado, é a abordagem que melhor funciona, né? Cada uma tem sua contribuição, cada uma tem a sua importância, mas os estudos nos diz que a criança que é tratada com a análise do comportamento aplicada apresenta melhoras no quadro muito mais rápido do que com qualquer outro tipo de abordagem. Por isso que é importante hoje, nós professores, estarmos por dentro do que é a aba, de como funciona o manejo comportamental, o que a análise do comportamento traz para a gente, que a gente pode usar dentro de sala de aula, né? Então, é um caminho que todos nós precisamos conhecer. As crianças têm vindo para a gente, né? As escolas estão cheias de crianças aí dentro do espectro do autismo. Cada dia mais nós temos casos de inclusão dentro de sala de aula. Então, nós, professores, precisamos estar atentos, né? Como é o que eu acabei de dizer, como educadores, nós devemos nos conscientizar de que nós precisamos estar prontos para receber essa clientela, prontos para receber essa criança que precisa de um olhar individual para ela, né? A análise do comportamento traz para a gente, a todo momento, essa necessidade de olharmos a criança como um ser único, né? Então, quando a gente inicia o processo de intervenção com uma criança, o primeiro passo que nós damos é avaliar quais habilidades essa criança precisa aprender, quais ela já tem, para traçar um plano de intervenção, e esse plano de intervenção é único, ele não é um modelo, por isso que a gente não chama a aba de método aba, não é um modelo de trabalho, mas é um plano de intervenção individual, onde o que está ali no papel é a individualidade da criança. E na escola não tem que ser diferente, né? Essa criança precisa ser olhada como um ser único e comparada a ela mesma, não no montante de outras habilidades de outras crianças, né? Então, a análise do comportamento nos traz isso, o olhar individual para essa criança e o olhar para as habilidades que ela precisa ainda desenvolver, tá? Então, fica aqui como uma contribuição, a maior contribuição da análise do comportamento para as questões de sala de aula é em relação a esse olhar, né, a essa unidade, essa criança, o que ela precisa desenvolver, aonde está essa criança em termos de desenvolvimento e onde ela precisa chegar,
né? Qual é o plano, qual é o caminho que eu vou fazer, vou percorrer para que essa criança tenha esse desenvolvimento efetivo, tá? Então, uma das primeiras mensagens que eu quero deixar para vocês hoje é isso: a análise do comportamento olha a criança como um ser único e ela traz para a gente aí o planejamento individual, tá? Dá um pouquinho lento para passar os slides, não sei o porquê, mas daqui a pouco ele vai. Aqui. Dentro do nosso trabalho, como eu já disse para vocês, muitas crianças, elas precisam de um acompanhante terapêutico, né? O acompanhante terapêutico, muitas vezes, ele tá ali para auxiliar o professor e a criança, e eu coloquei aqui algumas observações sobre o papel do acompanhante terapêutico, tá? Ser acompanhante terapêutico é diferente de ser cuidador. Então, o acompanhante terapêutico, ele é treinado e supervisionado por um analista do comportamento e ele está ali na escola exclusivamente para fazer uma extensão de tratamento. Então, essa criança, ela é acompanhada na clínica, tem lá a equipe multidisciplinar que, enfim, trabalha as questões que precisam ser trabalhadas, que precisam ser desenvolvidas com a criança. E nós temos dentro da análise do comportamento um termo que se chama generalização. O que é isso? É quando a criança aprende algo dentro de uma sessão de terapia e ela precisa generalizar esses comportamentos para outros ambientes, para casa, para a escola, para a rua, para o shopping. Então, a oportunidade do acompanhante terapêutico estar na escola é justamente para promover essa generalização do comportamento aprendido, tá? Então, é um momento importantíssimo. É uma parceria que não tem tamanho, tem um valor agregado muito grande. Nós, enquanto terapeutas, temos que ter a parceria da escola. Não estou dizendo que nós vamos interferir em planejamento, em forma de ensino, nada disso, né? É parceria para que essa criança tenha a maior possibilidade, a maior carga possível de intervenção e a possibilidade de generalizar esse comportamento, assim como em casa também, né? Nós temos o acompanhante terapêutico da escola e temos o acompanhante terapêutico de casa, que é mais uma oportunidade de generalização de comportamento. Não adianta eu ter uma criança que em terapia me responde, que faz o que eu quero, tem um segmento de instrução, imita, e chega na escola, ela não faz nada disso. Ela fica condicionada a responder no ambiente de 1 para 1, né? Não adianta, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é que tudo que a criança aprenda, ela reproduza em outros locais. E dentro da escola, o acompanhante terapêutico vai favorecer essa generalização, né? Então, o que o acompanhante deve fazer na escola? Exercer o papel de sombra, sempre se posicionando atrás da criança, para que a criança tenha a oportunidade de responder às demandas da professora, identificar habilidades-alvo, promover interação social entre os pares e com os adultos também, reforçar os comportamentos adequados. Então, dentro da análise do comportamento, nós temos aí uma área super importante, né? Um tema super importante que é o reforço positivo, né? E que muitas vezes dentro de uma sala de aula é difícil para o professor que está ali sozinho estar atento a essas respostas que precisam ser reforçadas. Então, o acompanhante terapêutico garante que todo o comportamento adequado daquela criança em questão está sendo reforçado positivamente. Ele está ali também para dar dicas para facilitar o aprendizado. Mais uma vez, o professor dentro de sala de aula precisa dar conta, muitas vezes, de 20, 30 crianças, e aquele olhar individual para aquela criança autista é mais difícil, sim, né? Então, o acompanhante terapêutico pode facilitar e auxiliar o professor nesse processo. Dentro da escola também é necessário, muitas vezes, ter momentos de ensino 1 para 1.
Então, o acompanhante terapêutico dentro da escola, ele garante esse momento. E nós não podemos deixar de pensar também nas questões dos comportamentos desafiadores, né? Então, é uma realidade. Muitas vezes a criança aí dentro do espectro do autismo tem os comportamentos inadequados, né? Eles são realmente desafiadores, podem ter uma questão de agressividade. Então, o acompanhante terapêutico está junto ali da criança para poder mediar essas situações e minimizar os danos, né? Não estou dizendo que com acompanhante terapêutico não acontece, pode acontecer sim, mas tem uma pessoa ali que vai estar atenta para intervir quando necessário. Alguém tem alguma pergunta até agora? Quer me fazer algum comentário? Querem participar de alguma forma? Não? Boa noite, eu queria. Olá, pode falar. Oi, Oi. meu nome é Gisele. Eu queria saber como que é o papel do AT na escola quando se tem uma professora de apoio. Eu estou falando de uma escola estadual, uma escola pública, portanto. Então, a estrutura hoje seria a professora regular, uma professora de apoio exclusiva para essa criança e mais um AT. Se é possível, se é muita gente, e quais os trabalhos distintos de cada um. Tá. Eu já tive casos de crianças nessa situação, onde eu tinha o professor de sala, né, um ajudante e o AT. O que nós fizemos? Nós dividimos as funções. No caso dessa criança, era uma criança que tinha uma demanda comportamental bem importante, mas também ela tinha habilidades boas cognitivas. Então, essa professora de apoio dava conta das questões escolares dessa criança, alguma adaptação de material, alguma atividade que precisasse de uma atenção mais individualizada, e o AT dava conta das questões comportamentais. Tá? Então, quando se tem essas três pessoas em sala, eu acredito que o melhor caminho é deixar bem claro qual é a função de cada um, para que a gente não tenha muita gente fazendo uma coisa e esquecendo de outra parte, né? Eu faria desta forma: o AT dá ali o suporte para as questões comportamentais, as questões sociais, e essa professora de apoio daria o suporte necessário para realizações das atividades pedagógicas, né? Claro que quando a gente fala sobre um acompanhante terapêutico, nós temos que ter em mente que o nosso objetivo final é que essa criança não precise de suporte, né? Então, nós temos que dar a chance dessa criança falar o português claro, se virar sozinha. Né? Nossa ideia é que ela entre com um suporte maior, que é o acompanhante terapêutico ou o professor de apoio, mas que num dado momento isso tudo seja retirado e essa criança siga sem nenhum suporte. Então, é necessário muitas vezes também avaliar se é bom para a criança ter duas pessoas ali auxiliando, né? Eu acho que isso a equipe, tanto a equipe terapêutica quanto a equipe pedagógica, tem que estar bem alinhados para decidirem juntos se realmente é muita gente ou se essa criança precisa de muito suporte inicial. E é sempre importante programar a retirada desse suporte. Então, hoje essa criança iniciou com o AT e o professor de apoio. Então, vamos rever daqui 6 meses como essa criança vai estar. Talvez seja a hora de retirar o AT, né? Então, tem trabalho para todo mundo. Eu acho que o caminho é dividir as funções para que não tenha aí alguma chance de ter algo errado no meio do caminho, né? Mas sempre programar aí a retirada do suporte, tá? Bom, o que o AT não deve fazer dentro de sala de aula? Assumir a função do professor ou do assistente de sala. Então, as funções têm que estar bem divididas, isso que eu acabei de explicar, né?
Ele não pode, não deve responder ou falar no lugar da criança, a voz é sempre da criança, ele pode direcionar essa criança para responder às demandas da professora, assim como qualquer outra criança. Repetir sempre e imediatamente as instruções da professora, não tem necessidade do acompanhante terapêutico fazer isso, né? A gente chama isso de ajuda verbal dentro da análise do comportamento. Então, nós precisamos que essa criança tenha um tempo para compreender a demanda da professora. Essa professora, ela é a figura de respeito dentro de sala, né? A figura onde o aluno tem que se dirigir para ela. Mas existe sim alguns alunos que não conseguem, né? Precisam ali de uma repetição da instrução ou até mesmo de um suporte maior. Mas nós temos que dar o tempo, né? Atrasar a dica aí para que essa criança tenha a oportunidade de emitir a resposta sem nenhum tipo de ajuda, tá? Ele não pode obrigar as outras crianças a brincar com a sua criança, não é assim que funciona. Então, todo esse processo de interação social, ele precisa ser mediado por intermédio aí do reforço positivo, né? Tem que ser algo prazeroso e gostoso para essa criança e para as outras crianças também. Ele não deve se tornar um cuidador, ou seja, estar ali com a criança para alimentá-la e levá-la ao banheiro, de forma alguma. A todo momento, esse acompanhante terapêutico deve estar atento a qual tipo de intervenção, baseado nos preceitos da análise do comportamento, ele deve fazer com essa criança, tá? Andar de mãos dadas ou com a criança no colo, não, a gente precisa lembrar que nós temos que dar autonomia para essa criança, né? E nosso objetivo final é retirar esse suporte que é do acompanhante terapêutico. Então, quanto menos suporte inicial essa criança tiver, mais fácil vai ser a retirada do acompanhante terapêutico. E, por fim, que é inaceitável, executar as demandas pela criança. O AT está ali para dar para essa criança o suporte necessário. Então, dentro da análise do comportamento, nós temos a hierarquia de dica, traz a dica física total, a dica física parcial, ajuda verbal, ajuda gestual. Então, esse AT precisa ter em mente qual a hierarquia de dicas que essa criança precisa para executar a demanda, levando em consideração que ele nunca, jamais vai poder executar as demandas por essa criança, tá? Então, eu deixo uma sugestão aqui de leitura, né, aos professores ou quem trabalha aí com a criança dentro do espectro do autismo, que esteja por dentro disso que a gente tem falado até agora, reforço positivo, hierarquia de dicas, tá? Essas duas coisas são importantes para que a gente possa desenvolver comportamentos de sala de aula para o aluno dentro do espectro do autismo, tá? Alguma pergunta, gente? Tem uma pergunta no chat da Adriana, perguntando o que seria o ensino 1 para 1. Ensino 1 para 1, Adriana, é quando o acompanhante terapêutico ou o terapeuta que seja, fica frente a frente com a criança. É a criança e o terapeuta. A gente chama isso de ensino 1 para 1, tá? Um terapeuta para uma criança. Não existe o ensino no coletivo, nessa situação 1 para 1, tá? Lucas, tem mais alguma coisa aí no chat? Tem uma mensagem da Marlene informando que o certificado vai estar pronto daqui a 15 dias, após a inscrição no formulário. Ok. Beleza. Opa, passei aqui um... Ixi, gente, espera aí que tem que voltar. Aqui. Hoje nós temos diversas crianças dentro do espectro, cada uma, por estar dentro do espectro, elas possuem características diferentes, então algumas têm dificuldades para certas coisas, outras têm dificuldades maiores em outras coisas, enfim.
O que a gente diz sobre comportamento de sala de aula é que essa criança, ela tem alguns pré-requisitos que precisam ser atendidos. Então, normalmente, quando a criança está na clínica e já está em idade escolar, são nossos primeiros objetivos com essa criança. Por quê? Porque nós trabalhamos isso dentro do contexto ali de clínica 1 para 1, e essa criança precisa o quê? Generalizar esse comportamento para outros ambientes. E o ambiente que nós temos em mente é a sala de aula, tá? Então, alguns pré-requisitos que a análise do comportamento trabalha para que isso venha a refletir no bom resultado da criança em sala de aula. Então, manter-se sentado por pelo menos 15 minutos, né? Essa criança muitas vezes precisa de um tempinho para dar uma volta, enfim, não tem problema, mas ela precisa ter um tempo sentado razoavelmente bom para que realize as demandas de sala de aula, tá? Responder ao chamado do nome, então olhar para a pessoa que está solicitando sua atenção, compreender instruções verbais simples de maneira direta e indireta. Então, a direta é quando a instrução é dada especificamente para o aluno, e a indireta é quando essa instrução é dada para o grupo. Então, essa criança ela precisa compreender essas instruções verbais, tá? Tanto indireta quanto a direta. A comunicação dessa criança precisa, de alguma forma, estar estabelecida ou de forma vocal ou por figuras, principalmente para mandos, tá? Então, o que é mando? É a habilidade da criança pedir coisas. Então, pedir para usar o banheiro, pedir para beber água, pedir para sair da sala, tá? Essa criança precisa imitar ações, porque a imitação é uma porta de entrada para novas aprendizagens. A criança em idade escolar, a criança em qualquer idade, na verdade, ela aprende muito pela imitação. Então, se eu tenho uma criança dentro do espectro que imita super bem ações, ela aprende mais facilmente as coisas, né? Identificar figuras é um pré-requisito. Parear figuras, que é juntar figuras iguais ou semelhantes. Então, todos esses objetivos que eu descrevi aqui para vocês são pré-requisitos para que a criança tenha um bom desenvolvimento dentro de sala de aula, e são habilidades que a análise do comportamento trabalha. Então, é mais uma colaboração da análise do comportamento para desenvolver comportamentos de sala de aula. Então, qual é o caminho? A clínica trabalha esses objetivos dentro lá das sessões, no ensino de 1 para 1, e o acompanhante terapêutico ou o professor, que também tem que ter clareza desses objetivos que estão sendo trabalhados na clínica, podem trabalhar essas habilidades dentro de sala de aula. Para quê? Para que essa criança generalize esses comportamentos. A gente só entende que a criança está aprendendo o que está sendo ensinado quando ela emite essa resposta que está sendo ensinada para ela em vários ambientes. Então, o caminho inicial para que essa criança tenha bons resultados é ela contemplar essas habilidades. Ela contemplando essas habilidades, a gente consegue ir avançando com ela no ensino de novas habilidades, novos conteúdos, enfim, tudo que ela precisa desenvolver dentro de sala de aula, ok? E aí, nós temos um problema muito grande, né? A maioria das nossas crianças que estão dentro do espectro, elas têm uma questão distratora muito grande. E aí eu trago algumas dicas para vocês, né, enquanto profissionais da área da educação. Evitar excesso de estímulos visuais nas paredes, em especial para as crianças autistas. Então, no geral, a gente gosta muito de colocar nas paredes ali os trabalhinhos, as ilustrações, né? E quando a gente tem uma criança que se distrai muito facilmente, é melhor que nós tiremos isso, né? Deixamos ali o que é estritamente necessário.
observar a posição do aluno na sala de aula. Eu trago como sugestão que a criança com TEA fique na fileira da frente, com um dos lados da carteira encostado na parede, quando possível, né? E outro lado com suficiente para que o acompanhante terapêutico possa se sentar, principalmente para as crianças que têm muita fuga da demanda. O que é fuga da demanda? Quando você pede para a criança fazer algo e essa criança não quer e quer fazer alguma outra coisa para fugir daquilo que você está pedindo. Então, as crianças que sabem falar, muitas vezes elas solicitam para sair para tomar água, enfim, para qualquer outro ambiente. As crianças que não conseguem se expressar verbalmente, ela vai correr, ela vai jogar as coisas para o chão, para evitar aquilo, né? Uma esquiva, a criança está evitando aquilo que você está pedindo. Então, uma sugestão é que a gente pense realmente aí em como disponibilizar essa mesa, essa cadeira, para que essa criança tenha contato mais facilmente com o que a gente está tentando passar para ela, sem apresentar comportamentos de fuga. Ok? Minimize o barulho, né? Mantendo-se a rotina de classe com comando expressivo de voz de professor, sem gritar. Muitas crianças com TEA têm alguma alteração nas questões sensoriais, né? Então, a maioria delas não gostam de barulho, chegam a tapar os ouvidos. Então, é difícil a gente controlar as crianças, óbvio, é claro, as crianças falam, gritam, dançam, cantam a todo momento, mas muitas vezes esse barulho excessivo altera esse comportamento da criança em sala de aula. Algumas crianças têm utilizado abafadores no ouvido, que são fones de ouvido que abafam o barulho, e isso auxilia a criança a não emitir comportamento inadequado, tá? Combine com as crianças o sistema de saída para banheiro ou água. Então, coloque regras, rotina dentro da sua sala de aula. É bom que as crianças saiam uma por vez após pedirem autorização verbal ou por figuras, no caso de crianças não verbais. Use rotinas visuais para que o aluno possa antecipar o que vai acontecer. Essa estratégia minimiza a ocorrência de comportamentos inadequados. Então, nós utilizamos muito a dica visual dentro do nosso atendimento com a criança, né? A gente antecipa para a criança o que vai acontecer naquele dia. Essa previsibilidade, muitas crianças dentro do espectro precisam dessa previsibilidade. Eu sei que hoje na educação infantil, algumas nas séries iniciais do ensino fundamental ainda usam a rotina visual, né, as figuras lá para colocar para a criança saber que tipo de atividade vai ter naquele dia. E isso é especialmente importante para a criança autista. Fazendo desta forma, nós minimizamos as chances dessa criança ficar perdida no universo do que está acontecendo ali na escola. E aí a gente minimiza a possibilidade da emissão de comportamento inadequado, ok? Vamos lá. Para a gente buscar uma sala de aula saudável e agradável para todos, devemos levar em consideração que os alunos devem ser mantidos constantemente em atividades planejadas de acordo com o que eles já sabem, evitando assim que fiquem ociosos. Então, a gente tem encontrado algumas dificuldades, sim, das escolas colocarem atividades para as crianças. Eu tenho casos de crianças que não acompanham o que está sendo feito em sala de aula, por não ter condições ainda daquilo, e tenho casos de crianças que estão à frente, né? As crianças, algumas estão aprendendo ainda ali na fase de alfabetização, e aí nós temos crianças que já leem e escrevem muito bem, e elas acabam ficando ociosas e emitindo comportamento inadequado. Então, nesse caso, nós temos que pensar em atividades reforçadoras para essa criança, para que ela não fique ociosa e não emita comportamento inadequado, né? Muitas vezes essa criança pode ser um ajudante do dia, porque reforça o comportamento dela de ajudar os pares, que é uma habilidade que precisa ser
trabalhada, né? Então, a gente precisa pensar nessa dinâmica mesmo de sala de aula, envolvendo os nossos meninos com TEA, né? Nossas crianças com TEA. Não usar procedimentos punitivos. Então, nós temos na literatura diversos estudos, né? Então, fica aqui mais uma sugestão para todos lerem sobre o uso da punição, principalmente em sala de aula, o uso da punição na vida, né? Então, ela funciona, a punição funciona a curto prazo, a longo prazo não. Tá? Então, sabemos que a punição produz alguns efeitos indesejáveis, como, por exemplo, torna a situação em que ela ocorre aversiva para o aluno e, com isso, ele tenderá a se comportar de maneira a se esquivar e fugir de atividades relacionadas às contingências punitivas. Pode também produzir respostas emocionais, como ansiedade, raiva, vergonha, apatia. Punição não ensina. Depois eu vou colocar no grupo do Telegram um vídeo bem explicativo sobre punição, que eu acho importante todo mundo ter, né? Então, ele explica que a punição funciona no momento, funciona reforça o comportamento de quem está punindo, né? Eu, como punidora, não quero, por exemplo, que os meus alunos gritem, e eu grito com os meus alunos, pedindo para eles ficarem quietos, eles vão ficar quietos naquele momento. Mas quando eu não estiver mais presente, eles vão continuar emitindo esse comportamento. Por quê? Porque naquele momento eu só corrigi. Eu não corrigi e ensinei o certo. Então, nós temos que tomar cuidado com esse mecanismo da punição, né? A análise do comportamento traz para a gente o reforço positivo, que ele é para ser utilizado no processo de ensino-aprendizagem. O nosso comportamento, ele é mantido por reforço positivo. Eu já falei que isso é uma área muito importante da análise do comportamento. Eu sugiro que vocês se aprofundem muito na leitura sobre o uso do reforço positivo na educação. Muitos professores eu encontro fazem o uso perfeito do reforço positivo, então utiliza lá as estrelinhas, utiliza o prêmio no final da semana, enfim, a análise do comportamento traz para a gente essa estratégia para que seja utilizada dentro de sala de aula e ela produz um efeito muito rápido e um efeito duradouro, tá? Então, a punição não, a punição é um efeito imediato, o reforço positivo funciona. Então, leiam um pouquinho sobre isso, tá? Sobre o uso da punição, o que a análise do comportamento fala sobre o uso da punição e as estratégias para o uso do reforço positivo dentro de sala de aula. A gente precisa inverter a chave, né? Nossa sociedade, ela por si só é muito punitiva. Nós fomos criados num ambiente punitivo. Então, antigamente, nossos pais usavam da violência, os professores, antigamente, lá atrás, tem a questão da palmatória, do castigo. Então, nós viemos de uma sociedade muito punitiva. E é difícil a gente virar essa chavinha e não usar a punição a nosso favor, né? Então, isso é aos poucos, é mudança de comportamento, né? A gente usa o reforço positivo, vê que funcionou, e isso reforça o nosso comportamento de continuar usando o reforço positivo na nossa sala de aula. A gente usa isso com o nosso aluninho lá que precisa de uma economia de fichas. Daqui a pouco você está usando essa estratégia para outra criança que não é uma criança que está dentro do espectro, mas que tem um comportamento inadequado e ele precisa de reforço positivo, não precisa de punição. Então, as coisas vão é como se fosse um contágio, né? Vão se contagiando e daqui a pouco você está numa sala de aula especialmente reforçadora para todas as crianças e para nós enquanto educadores também, porque a gente acaba percebendo que o nosso manejo está fazendo com que as nossas crianças consigam evoluir em relação à aquisição de habilidades, tá? Então, fica aqui minha dica para vocês. Até agora, o que nós falamos? Sobre a generalização, sobre o reforço positivo, sobre o uso da punição, então, sobre hierarquia de dicas, tudo isso
são contribuições da análise do comportamento que favorecem o nosso trabalho dentro de sala de aula, tá? Então, fica aqui para vocês a sugestão de leitura, né? A sugestão de pesquisa, a sugestão de aprofundamento mesmo, ok? Alguma pergunta, gente? Não? Beleza, eu vou continuar, então. Eu falo bastante. Mas vocês podem ir me parando. Gente, eu não sei o que acontece com o meu slide, que demora pra caramba para passar. Pronto. Aqui. Então, eu já falei sobre isso e venho mais uma vez reforçar. O professor deve habituar-se a reforçar positivamente, dar atenção, elogiar, levar ao parque depois de um período determinado que você combinar com seu aluno, certo? Ele vai reforçar os comportamentos adequados. Quais são? Permanecer sentado, seguir instruções, realizar atividades solicitadas, enfim, tudo que o professor quer que o aluno faça. Uma estratégia muito interessante para ensinar novos comportamentos, utilizando o reforço positivo, é a economia de fichas. Eu não lembro se eu tenho aqui, depois eu procuro para vocês, eu acho que eu tenho em algum lugar dessa apresentação, uma foto sobre economia de fichas. Mas eu já explico para vocês. Economia de fichas nada mais é que uma folha lá que você pode montar de alguma forma, ou uma cartela onde a criança ganha um adesivo, ganha uma estrelinha, a cada comportamento adequado. Então, você pode colocar como uma estratégia todos os comportamentos adequados que você quer, ou você pode ter um comportamento-alvo. Ah, se essa minha criança aqui, vamos supor, ela não gosta de fazer atividade, então eu proponho uma atividade para ela, cada resposta adequada dela, ela vai ganhando uma estrelinha. Juntou 10 estrelinhas, ela vai ganhar 10 minutos de descanso. Isso é uma estratégia, né? Economia de fichas. A gente tem que tomar cuidado para não confundir o reforço positivo com a chantagem. Ah, se você fizer, você vai ganhar uma estrelinha. Não, não usa o se você fizer, porque vira chantagem. Você pode convidar a criança a fazer. Vamos fazer para você ganhar uma estrelinha? Não é chantagem, é um combinado, ok? Como que a gente pode afinar isso? Tentando. Hoje você faz errado, amanhã você lembra que você não tem que fazer chantagem, você tem que dar o reforço positivo. Então, treinando isso, vai virando hábito e daqui a pouco você entra ali na onda de reforçamento positivo sem chantagem, tá? Bom, aqui eu listei para vocês algumas providências que podem ser tomadas quando percebemos que um dos nossos alunos apresenta risco de machucar a si próprio ou aos outros. E aí a gente está falando um pouquinho sobre os comportamentos inadequados de heteroagressão e de autoagressão. Na literatura, existem inúmeros estudos que trazem para a gente estratégias de intervenção, tá? Mas, de uma forma geral, o que nós precisamos fazer? Primeiro, entender o comportamento. Então, por que aquela criança está emitindo determinado comportamento? O que está mantendo esse comportamento dessa criança? Hoje ele chorou para fazer atividade, amanhã ele chorou para fazer atividade, depois de amanhã ele vai chorar para fazer atividade. Por que toda vez que eu estou dando atividade ele está chorando? O que está mantendo esse comportamento? Por que ele está chorando? Qual que é a função desse comportamento? Então, aqui eu trago mais uma contribuição da análise do comportamento para vocês, que é a gente estudar sobre a função do comportamento emitido da criança, tá? Então, vocês aprofundem-se nisso também. A função do comportamento, a gente entender o antecedente, o comportamento e a resposta, é a tríplice contingência, que é ali descrita muito detalhadamente dentro da análise do comportamento, tá?
Depois que nós entendermos esse comportamento, nós precisamos desenvolver formas de prevenir sua ocorrência ou minimizar seus efeitos. Então, lembra que a análise do comportamento, ela pode mexer no antecedente ou na consequência desse comportamento, tá? Então, tudo que envolve ambiente é modificado antes do comportamento acontecer. E o que envolve reforço é depois da emissão do comportamento. Então, quando a gente precisa prevenir isso, prevenir uma resposta inadequada da criança, nós temos que desenvolver formas de antecipar isso, mexer no ambiente para que esse comportamento inadequado não ocorra. Viviane, como que eu vou fazer isso? Fazendo uma análise funcional do comportamento da criança. Quando eu faço análise funcional, eu descubro o que está mantendo e o que está ocasionando esse comportamento inadequado. Depois que eu descobrir isso, eu vou implementar medidas para que isso ocorra com menos frequência ou de forma menos intensa. E aí, eu planejo maneiras seguras para lidar com situações de crise quando o comportamento ocorre ou se torna intenso. Então, quem tem um aluno dentro de sala de aula que emite comportamento inadequado de autoagressão, heteroagressão ou qualquer outro tipo de comportamento inadequado, fuga quando você demanda alguma questão para ele, quando essa criança faz coisas para chamar a sua atenção, você precisa fazer uma análise funcional desse comportamento, tá? Quando essa criança tem um acompanhante terapêutico junto, quem vai fazer isso? O acompanhante terapêutico. Quando não tem, o professor, se ele souber análise funcional, ele consegue lidar com essa questão. Não é fácil, eu sei que dentro de sala de aula tem muita gente, tem muita criança, nós não damos conta muitas vezes de dar o conteúdo, que os comportamentos inadequados vêm de todas as crianças muitas vezes, né? E são diversos, da maior diversidade possível, mas aqui nós estamos falando das crianças com TEA, né? E é uma contribuição da análise do comportamento, a análise funcional, tá? Então, vocês podem aí colocar na listinha de vocês de estudos para se aprofundar dentro da análise do comportamento, a tríplice contingência, que é a análise funcional, tá? Infelizmente, hoje, eu não consigo me aprofundar nesses temas com vocês, senão nós ficaríamos aqui até segunda-feira de manhã. Mas eu posso deixar para vocês dicas do que ler, do que é importante saber, para que vocês possam ter ferramentas para trabalhar em sala de aula, para minimizar esses problemas de sala de aula, ok? E aí, eu trouxe para vocês alguns recursos, são recursos simples, mas que podem facilitar o dia a dia das crianças com autismo na escola. Algumas sugestões vocês já podem conhecer. Pode ser que alguém aqui na nossa sala não conheça. A internet traz inúmeras sugestões, muitas delas bem ricas. E eu digo mais uma vez, não existe receita, não existe método, nós precisamos pensar o que isso pode ajudar a minha criança. O que isso pode ajudar o Joãozinho? Isso vai ajudar a Mariazinha? Isso vai ajudar fulaninho? E não dizer isso ajuda a criança com autismo. Não. Nós temos que enxergar e pensar na criança na sua singularidade. Eu peguei algumas coisas na internet para que quem não conheça tenha uma noção do que a gente fala de adaptação de ambiente, por exemplo, de adaptação de atividade, para que vocês tenham um repertório aí de sugestões, tá? Então, aqui eu trago para vocês um quadro de rotina diária, muito simples de se fazer, né? Então, a antecipação costuma resolver grande parte dos comportamentos indesejados de uma criança autista, porque ela dá para a criança a previsibilidade, né?
Se a sua criança não se dá bem com muita informação ao mesmo tempo, que é essa primeira coluna cheia de imagens, você pode dividir entre manhã e tarde, ou então fazer um esquema de antes e depois, né? O que vem primeiro, o que vem depois, né? Então, colocar ali para a criança a figurinha. Agora nós vamos fazer atividade, depois nós vamos para o parque. Chegou no parque, você tira a figura lá da atividade, põe a do parque no lugar e põe o que ela vai fazer depois. Depois do parque, nós vamos para a sala. E assim por diante, né? O quadro de rotina diária é algo importante para a criança com TEA. E muitas vezes ela precisa ser adaptada para essa criança. Só a que nós utilizamos em sala de aula, num formato geral, num formato de grupo, muitas vezes não atinge essa criança. Por vezes, essa criança precisa de um suporte maior, né? Então, ela precisa de uma rotina diária específica para ela, mais detalhada, com algumas informações diferentes, por exemplo, com horário de descanso. Muitas crianças precisam de mais intervalos, né? Então, a rotina diária precisa ser pensada exclusivamente para aquela criança. Aqui, dicas visuais para tarefas, né? Então, ajuda se você colocar para a criança o que ela precisa fazer. Então, eu dei o exemplo aí do passo a passo do banheiro. O que essa criança precisa fazer no banheiro? No cantinho da leitura, o que ela vai fazer no cantinho da leitura? Muitas crianças autistas funcionam muito melhor com os recursos visuais, com as dicas visuais. Aqui eu tenho dica visual para tudo, né? Parece pouco importante, mas isso vai ajudar a criança a relacionar o objeto com a imagem. Além disso, vai facilitar para que ela siga instruções verbais. Então, Joãozinho, pega para Pro as formas geométricas. Então, ali tem a caixinha que está guardada as formas geométricas. Se não tivesse isso, talvez a criança que tenha uma dificuldade de percepção do ambiente não conseguisse pegar, né? Então, é o que eu disse, isso serve para várias crianças, mas em especial para a nossa criança que precisa de uma dica visual mais estruturada, né? Então, é um recurso simples que vai ajudar todas as crianças, em especial a nossa criança que precisa ali de um apoio maior, tá? Aqui eu tenho os recursos visuais para comportamentos esperados, que nada mais é do que os combinados que nós temos em sala de aula. Então, quando for fazer os combinados em sala de aula, a gente sempre deve... Lembra que eu falei que nós temos que reforçar o comportamento positivo? Então, nós temos que nos atentar ao fazer as regras da sala para que a gente não dê ideia para essa criança do que ela fazer errado. Então, ao invés de colocar não pode bater, nós podemos colocar pode abraçar o amiguinho, né? Não pode gritar. Lá na regra a gente coloca devemos falar baixo. Então, sempre partindo para o positivo, nunca dando o modelo do negativo, né? Porque a nossa criança, ela pode ficar... ela pode se basear naquilo que ela está vendo. Então, se ela está vendo a figura ali da menininha que está chutando o menino, ela pode entender que é hora de chutar a criança, que ali pode. Fica muito abstrato para ela o não pode, né? Então, ela se baseia no que ela está vendo para emitir as suas ações. Claro, não estou generalizando todas as crianças, não. Pode acontecer isso, né? Pode acontecer dela ver lá a figura do menininho empurrando a menininha e ela achar que ela pode empurrar. Então, sempre é bom a gente partir para o que é positivo. Na hora de fazer lá os combinados, fazer os combinados sempre de forma positiva. Caixinha de reforçadores. Esse é um assunto que traz muito pano para manga. Por quê? Eu já disse para vocês que o que mantém nosso comportamento é o reforço.
Dentro dos reforçadores, nós temos reforçadores tangíveis, comestíveis, nós temos brinquedos. O reforço é tudo aquilo que vai ajudar a criança a emitir a resposta que a gente quer em outras vezes. Então, aqui eu tenho uma bolinha de sabão, por exemplo, aqui nós temos snacks, que são os reforçadores comestíveis, e aí existe uma briga, né? Não uma briga, mas uma discussão. Tá, eu tenho uma criança autista dentro da minha sala que tem a caixinha de reforçadores. Então, a cada 10 minutos que essa criança se engaja numa atividade, ela pode brincar com a bolinha dela. E as outras crianças? Como que fica? Nem todo mundo tem a bolinha, né? Por isso que eu digo para vocês, quando a gente conhece a teoria do reforço positivo, né, a gente consegue ampliar isso para as outras crianças. Claro que tem algumas crianças que precisam de reforço a todo momento, né? E a ideia é que isso vá se espaçando com o passar do tempo. Que essa criança não precise desse reforço contínuo e ele se torne intermitente. Porém, muitas vezes essa criança precisa da caixinha do reforçador dela e isso atrapalha, sim, o desenvolvimento das atividades com as outras crianças. Então, tanto o professor quanto o acompanhante terapêutico precisa ter combinado o que pode e o que não pode dentro da sala de aula, né? Quais os reforçadores que podem? Eu tenho escolas que não deixam entrar com reforçadores comestíveis. Então, balinha, chocolate, não pode? Não tem problema, nós vamos encontrar um outro reforçador para essa criança. Algo que ela goste muito e que, ao utilizar isso, ali como recompensa, aumente a probabilidade dessa criança emitir novamente essas respostas adequadas. Então, essa parceria entre acompanhante terapêutico e professor deve acontecer a todo momento, até mesmo nos combinados referente ao uso de reforçadores dentro de sala de aula, para que isso não atrapalhe o andamento das atividades com as outras crianças, né? Eu já estive em sala de aula e eu sei que se você der uma coisa para uma criança, a outra vai querer também. Então, esse professor precisa conhecer a realidade dessa sala para que estabeleçam juntos o que pode e o que não pode dentro de sala de aula, para que se tenha um trabalho efetivo não só com a criança ali dentro do transtorno, como para todas as outras, ok? Vamos lá, passando. Essa caixinha é ótima, a caixinha da Discord. Aqui, eu peguei esse modelo de uma ficha, né, que para a gente estabelecer o perfil da criança. E esse ano nós fizemos para todos os nossos pacientes da clínica, né? Então, nessa fichinha, nós preenchemos o nome, data de nascimento, coisas sobre a criança, o que essa criança gosta, o que ela não gosta, como ela se comunica, coisas que ela consegue fazer, coisas que ela não gosta de fazer, enfim, tudo que a gente pudesse colocar de informação para facilitar o trabalho do professor em sala de aula, nós fizemos, né? Então, isso é um papel da clínica, na verdade, né? Da equipe multidisciplinar que está com a criança e auxilia, né? Porque é difícil nós, como professores, nos depararmos com o desconhecido, né? Quando a gente tem a notícia de que nós vamos ter uma criança dentro do espectro na sala de aula, já gera uma ansiedade em nós, porque nós não sabemos o perfil dessa criança, nós não sabemos como essa criança vai lidar, como as outras crianças vão lidar com essa questão. E quanto mais informações nós tivermos, melhor. Eu deixo uma dica para vocês, professores, ao final do ano, preparar essa ficha também para que seja entregue para o outro professor, né? Quanto mais informações nós passarmos dessa criança, menos tempo nós perdemos conhecendo essa criança. Tá? Então, é uma estratégia bem bacana que nós criamos e que serve aí de apoio para os professores. Vamos lá. Aqui, o timer é um outro recurso que nós usamos muito na nossa intervenção,
Por quê? Ele é importante para marcar a passagem do tempo e o encerramento das atividades. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que ela precisa dar uma voltinha. Se a gente deixar essa criança dando essa voltinha, ela vai ficar 15, 20, 30, 40 minutos. Então, a gente estabelece uma contingência de tempo. Tá, então você vai dar uma voltinha em 5 minutos. Marca o timer ali, a gente tocou o timer, é hora de voltar para a sala. Nós utilizamos muito na nossa intervenção, muito. Basicamente, 90% das crianças que têm uma demanda comportamental importante, nós fazemos esse combinado do timer. É uma estratégia que pode ser utilizada em sala de aula e que é importante e dá condições de dica, né? Uma dica para essa criança, uma dica visual, uma dica auditiva aí para essa criança de que ela tem um tempo e esse tempo está sendo marcado, ela precisa respeitar, tá? Então, existem diversos tipos de timer. O mais utilizado é no celular, né? Então, nós utilizamos aí o celular, olha, 5 minutinhos para o lanche, 10 minutinhos para escovar os dentes, né? Então, existem crianças que precisam ficar dentro de uma contingência de tempo. Então, é uma estratégia bem bacana para ser utilizada aí e que melhora o comportamento. Aqui, recursos pedagógicos adaptados. Eu não vou entrar muito nessa questão de adaptação de material, até porque nós vamos ter a aula amanhã da Vanessa, não sei se ela vai abordar essa questão, mas o que eu deixo para vocês aqui, que a gente precisa pensar lá nas questões da análise do comportamento, hierarquia de dicas, né? Então, aqui nessa atividade, nessa primeira amarelinha, é uma atividade de pareamento. Então, tem uma dica visual em cima e a criança tem que formar ali o nome embaixo. Na segunda atividade, é uma atividade de escrita. Na primeira tentativa ali de cima, ele precisa completar o J. Na segunda, ele precisa fazer o J inteiro. E assim ela vai esvanecendo, diminuindo a dica, até essa criança escrever o nome dela completo. Então, é uma hierarquia de dica, é uma estratégia da análise do comportamento e que pode ser utilizada dentro de sala de aula para ensinar essa habilidade a essa criança, tá? Então, aí nós temos mais... sim, aqui nós temos ainda um exemplo de um recurso pedagógico muito utilizado, que é o calendário, né? Então, ali, ao invés de ter aquele calendário mensal ali que as crianças costumam utilizar, é uma adaptação aí que muitas vezes facilita, né? O dia da semana, o mês, para essa criança poder também estar envolvida nessa atividade diária, né? Que é feito principalmente na educação infantil, tá? Então, aqui eu mostro para vocês um exemplo de hierarquia de dica, que é algo que está descrito na literatura da análise do comportamento e nós utilizamos dentro de sala de aula. Aqui são exemplos de atividades concretas para trabalhar tamanhos pequeno e grande, onde essa criança tem que fazer o pareamento ali, né? Aliás, a distinção dos tamanhos. Imitação de sequência, que é algo ali do raciocínio lógico-matemático. Aqui mais exemplos de pareamento e imitação de sequência com atividades adaptadas, né? Então, a gente sai ali do papel. Muitas vezes a criança, quando entra, principalmente na educação infantil, não entra com um nível de abstração bom para fazer atividades em papel, precisa dessas atividades mais concretas para auxiliar ela a adquirir habilidade. Né? Então, depois a gente vai esvanecendo a dica, diminuindo a dica, né? Passando do concreto para o abstrato e assim por diante. A recompensa de ficha que eu disse para vocês, tá? Então, temos as estrelinhas ali e depois lá no final ela tem o prêmio, tá ok? Que é um modelo só utilizado. Então, aqui, para ela conseguir a pipoca, ela precisa de 2 estrelinhas. Para conseguir a batatinha ali, ela precisa de 3. E eu acho que o outro é um chocolate. Ela precisa de 4 comportamentos adequados para conseguir, tá? É uma forma de se trabalhar a economia de ficha, mas nós temos outras e pode ser criada da forma como vocês acharem melhor.
E lembrando, essa economia de fichas é um estilo de reforçamento positivo. Ok? Bom, eu separei um protocolo de avaliação. Eu não vou explicar esse protocolo inteiro, mas eu vou dizer para vocês que nós, enquanto clínica, nós temos um instrumento que é o SocialiSave, e ele avalia as habilidades sociais das crianças, e dentro dessas habilidades sociais, nós temos habilidades de sala de aula e de comportamentos de grupo. Então, quando uma criança está em intervenção conosco na CLIA, ela entra para a intervenção, ela faz uma avaliação onde eu levanto as habilidades que ela tem e que ela não tem, né, porque precisam ser trabalhadas. E aí, quando eu firmo uma parceria com a escola, já conversei com os professores, eu aplico e inicia um AT na escola, eu aplico o SocialiSave, que é um checklist, na verdade, onde ele é preenchido por meio de observação. Então, eu elenco ali os comportamentos, enfim, são vários comportamentos, várias marcos ali, marcos comportamentais. Em cima daquilo, eu traço quais serão os objetivos do meu acompanhante terapêutico dentro da escola. Passo essa informação para a escola para que seja alinhado o currículo escolar e o nosso programa de ensino, para que eles andem juntos, né? Existe uma discussão, claro, como em tudo, né? Existe a discussão enquanto equipe, porque muitas vezes o que é necessário trabalhar ainda não dá tempo de trabalhar dentro da escola, enfim. Existe aí uma conversa para que se alinhem os objetivos. Tem alguém com a mãozinha levantada? Quer falar alguma coisa? Não? Então, eu vou continuar. Aí, eu trouxe para vocês alguns exemplos do que essa avaliação vai me trazer aí de objetivos a serem trabalhados. Por exemplo, ela me traz um item, seguir os horários e as regras da classe. Então, na minha avaliação, vai estar lá, essa criança segue os horários e as regras da classe? Eu vou preencher se sim, se não, ou se mais ou menos. Como que eu posso desenvolver essa habilidade? Então, vamos lá. A criança deve seguir ao máximo a rotina de sala de aula, estabelecer rotina visual de antecipação, cronometrar o tempo de atividade, realizar os combinados da sala de forma visual, deixar claro o que pode e o que não pode fazer, estabelecer passo a passo de todas as demandas. Eu exercendo esses itens, eu vou ajudar a minha criança a seguir os horários e as regras da classe. Então, o que eu, enquanto professora, ou eu, enquanto acompanhante terapêutico, devo fazer? Isso aqui que está descrito, né? Estabelecer a rotina visual, cronometrar o tempo da atividade. Por quê? Eu fazendo isso, eu consigo favorecer a aquisição da habilidade de seguir os horários e as regras da sala. Ok? Deixa eu ver que meu chat está piscando. Não é ninguém, não. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Oi, sim, é que a minha internet está ruim, está caindo. Oh, meu Deus! Meu nome é Cirlei, eu sou professora de atendimento especializado no estado. É o seguinte, eu comecei a trabalhar com um tipo de deficiência, né, com as crianças o ano passado. Uhum. E você comentou sobre o AT. O AT é a família que faz o pedido, é a escola que vê a necessidade da criança. Como que funciona? Porque assim, eu não tenho muita informação sobre isso. Tá. Nós temos, na verdade, algumas situações, né? Quando a gente fala do AT, por exemplo, do trabalho do AT da CLIA, a criança chega para a gente, eu, enquanto clínica, avalio a necessidade dessa criança ter um suporte na escola, eu entro em contato com a escola para ver se essa escola fornece esse suporte.
Se a escola não fornece, é direito da minha criança ter. Muitas vezes essa criança já chega para o tratamento com uma liminar da justiça que me garante tudo que essa criança precisa para que ela seja atendida. Então, nesse caso, a clínica ela tem o suporte do convênio médico da criança e agrega esse acompanhante terapêutico, certo? No caso é particular, é isso? Isso, no caso da criança que não tem isso, a criança não tem convênio, não tem a liminar, a escola precisa promover isso para ela, né? Então, a clínica e a escola precisam estar alinhadas com as informações. A escola pode solicitar, o pai pode, enfim, promover isso, ou então, se ele não tem uma condição financeira, ele precisa procurar os meios para que isso aconteça, para que essa criança tenha um acompanhante terapêutico em sala de aula. Ok? Tá, é porque assim, ó, eu fiquei meio confusa, porque, no caso, o meu trabalho é a parte pedagógica. Os professores da sala regular fazem a atividade adaptada. Eu tenho um aluno que ele é autista severo. Certo. Então, assim, ele se machuca, em ocasiões já se machucou outras pessoas, ele não come sozinho, ele não tem autonomia para nada. Assim, um pouco é pela família que, de certo modo, cuida em demasiado dele. Por outro lado, eu vejo assim que tudo que ele vai fazer, até o banho, que no caso já aconteceu dele precisar tomar banho na escola, ele tem 12 anos. Uhum. Eu tive que auxiliar. A avó dele, ainda bem que trabalha na escola, então ela me ajudou. Mas assim, esse AT, no caso, trabalharia junto comigo a parte pedagógica, é isso? Então, foi o que eu disse lá no começo, né? O AT, ele está dentro de sala para dar o suporte tanto social quanto para as atividades pedagógicas, tá? O que vai determinar o que o AT vai fazer é o professor. Então, se o professor dá conta de aplicar as atividades que precisam ser aplicadas, trabalhar da forma que precisam ser trabalhadas, sem intervenção de outra pessoa, beleza, é esse o objetivo. Se essa criança ainda precisa de uma intervenção, o AT vai promover isso. Então, ele vai auxiliar essa criança a participar da proposta da professora. Tá? Então, o acompanhante terapêutico, ele não é um cuidador, ele é um profissional que está dentro de sala para promover tanto a inclusão social quanto a inclusão escolar ali em termos de atividades pedagógicas, tá? Houve também uma pergunta aqui hoje a respeito do papel quando se tem um professor de apoio, né? Tem um professor regular, um professor de apoio e o AT. Nós podemos dividir as funções. Então, esse professor de apoio, ele ajuda a criança a realizar as atividades pedagógicas, por exemplo, e o AT fica ali para mediar as questões de manejo comportamental. Então, cada um tem que ter um papel bem estabelecido dentro da sala de aula, para que não um se sobreponha ao outro, mas que seja um conjunto de pessoas trabalhando com o objetivo de auxiliar essa criança a atingir aí os objetivos traçados para ela, ok? Entendi. Oi, professora, eu posso só trazer uma contribuição? Claro. Fui eu a pessoa que perguntou sobre a distinção dos papéis. No caso, esse professor de apoio que tem na escola pública, eu sou mãe de uma criança com DI e TEA, e eu consegui esse profissional mediante liminar na justiça também. Então, foi um processo que obrigou o Estado a providenciar esse professor. É importante salientar que esse professor de apoio, no caso que a minha filha tem, é um professor, é um pedagogo, ele não tem especialização, ele não tem nenhuma formação em aba, é um professor generalista, como um professor
de Fundamental 1, né? Então, por isso que eu perguntei, por isso que eu trouxe essa contribuição. Sim, sim. E é uma realidade, né? Então, não estou dizendo que esse professor que está com a sua filha não tem capacidade, nada disso, né? Eu estou dizendo hoje que a análise do comportamento, ela traz algumas estratégias que vão facilitar. Então, é de extrema importância que todos que estão envolvidos com a criança, com a intervenção da criança, conheça a análise do comportamento para que possa ser trabalhado em conjunto, né? Então, cada ciência tem a sua contribuição no desenvolvimento da criança. E a análise do comportamento traz uma contribuição importante. Então, na minha opinião hoje, enquanto pedagoga, eu vejo que quanto mais nós, professores, conhecermos a análise do comportamento, mais fácil é o manejo do aluno dentro de sala de aula. Tá? Então, e esses papéis precisam estar bem estabelecidos. E, claro, não digo ali, não sou defensora fiel, 100% análise do comportamento, não. É o que eu disse, cada ciência tem sua contribuição, mas, de fato, a análise do comportamento vem para facilitar aí o nosso trabalho dentro de sala de aula, tá? Posso fazer um comentário para a Gisele? Claro! Gisele, que cidade que você mora? Oi, eu sou aqui de Santo André, na mesma cidade que a Clia. Tá, é porque assim, ó, é que alguns pais desconhecem, mas eu sou, no caso, professor de apoio, o nome é o professor AEE, é Atendimento Educacional Especializado. Esse atendimento que o seu filho recebe, ele deveria ter por lei, eu não lembro o número da lei agora, mas é de 2000 e alguma coisa também. Por lei, ele deveria ter um profissional pedagogo com especialização em deficiência intelectual, que no caso é o meu caso. Normalmente, a diretoria de ensino que abrange Santo André, teve atribuição de aula para educação especial, só que como não teve um profissional especializado em deficiência intelectual, eles aceitaram um pedagogo, mas por lei não pode. A diretoria é obrigada a fornecer um professor com o tipo de deficiência que a criança ou adolescente tem. Um profissional especializado em deficiência intelectual, um professor especializado em deficiência visual, porque ele vai trabalhar com libras, um professor em deficiência auditiva, que é a linguagem de sinais, só para autismo e síndrome de Down, que no caso pode ser um pedagogo, porque o autismo não é uma síndrome, é um transtorno. Então, um pedagogo consegue trabalhar com uma criança que tem síndrome de Down. Mas no caso do seu filho, provavelmente a diretoria de ensino não tinha disponível o professor com a especialização na área, mas por lei é obrigado. Só respondendo de forma breve, professora, para eu não atrapalhar a aula. Claro, não, pode continuar, tranquilo. Quando o processo foi gerado, eu não tinha hoje, essa informação que você me deu, eu tenho conhecimento, porém, quando o processo foi gerado em 2017, a gente não tinha essa informação. Então, no processo saiu que o Estado deveria fornecer um professor generalista, não um professor especializado. Melhor seria que fosse um professor especializado, mas não teve como isso acontecer. E essa é uma realidade mesmo, né? São poucos professores especializados que nós temos, né? Então, muitos pais precisam realmente recorrer aí para a justiça para conseguir alguma coisa nesse sentido, né?
Bom, dando continuidade aqui de alguns objetivos que eu elenquei para mostrar para vocês o que essa avaliação traz e mais ou menos o que a gente pode trabalhar em sala de aula com essas crianças. Um outro objetivo é seguir instruções verbais como parte das rotinas ou atividades de classe. Então, esse é um item que a SocialiSave avalia, e aí eu venho com a sugestão: como que eu vou fazer dentro de sala de aula para que a minha criança consiga seguir instruções verbais como parte das rotinas ou atividades de classe? Eu posso dar oportunidade para a criança ouvir o que o professor solicita, garantir a participação da criança em todas as solicitações, orientar o professor em relação aos comandos verbais direcionados, solicitar favores para a criança. Então, desta forma, usando essas estratégias, eu consigo que a minha criança siga instruções verbais como parte de rotina ou atividades de classe. Então, esse instrumento, pessoal, ele é muito bom. Eu sugiro para que todos os professores tenham isso, conheçam esse instrumento, para ver o quanto de coisas, qual é a riqueza que nós temos dentro de uma sala de aula. Como que a gente pode ajudar o nosso aluno autista, que seja severo, que seja moderado, que seja leve, enfim. Como que eu posso incluir essa criança, né? Então, aqui, mais um objetivo que a SocialiSave nos traz: reconhecer o que é seu, de outros e do grupo. Então, quais as dicas que eu dou para que a gente possa trabalhar esse objetivo? Colocar dica visual com o nome ou foto da criança em seus pertences, solicitar o reconhecimento verbal, então pedir para que essa criança nomeie os seus pertences, solicitar que essa criança peça os materiais emprestados, por favor, né? Então, desta forma, eu deixando essa criança, proporcionando para a criança essas oportunidades, eu vou estar trabalhando qual objetivo que está descrito no SocialiSave. Reconhecer o que é seu, de outros e do grupo. É uma habilidade de sala de aula, né? Se o professor não está, o nosso AT pode trabalhar dessa forma. Manter brinquedos, materiais nos lugares designados é outro objetivo que está descrito na SocialiSave. Então, o que eu posso usar de estratégia dentro de sala de aula para que minha criança consiga fazer isso? Né? Solicitar a ajuda da criança para armazenar os brinquedos, combinar com a professora para que faça o ajudante do dia, incentivar sempre a criança a manter seus pertences organizados, né? Então, dessa forma, eu estou trabalhando um comportamento-alvo que está descrito no SocialiSave. É muito diferente do que a gente já faz em sala de aula hoje? Não. Seja com a criança típica, seja com a criança atípica. São atividades rotineiras, mas a grande maioria das nossas crianças tem dificuldade nessas habilidades, né? Uma outra, responder à professora olhando ou indo na direção quando chamado direto ou indiretamente, né? Então, como que eu posso favorecer esse aprendizado? Indicar fisicamente o momento em que a professora estiver solicitando atenção, aquele toquezinho assim no ombro, sabe? Ó, a Pro tá falando. Conduzir o aluno na direção da professora sempre que solicitada a sua atenção. Combinar com a professora uma forma de chamar o aluno. Então, envolver esse aluno, né? Uma outra habilidade, imitar um par que está liderando música. A todo momento isso acontece, principalmente na educação infantil, né? Então, como que eu posso ensinar essa criança essa habilidade? Propiciar a oportunidade da criança estar próxima aos líderes da turma, né? Então, sempre tem aquele que se destaca como líder da turma. Então, eu coloco minha criança ali junto com aquele líder. Incentivar que faça a mesma atividade ou brincadeira que as demais crianças. Entra o papel aí do AT para mediar as relações sociais, né? Solicitar atenção para o movimento motor dos alunos. Então, olha, vamos dançar como ele. Olha, coloca a mão para cima, coloca a mão para baixo. Solicitar que faça o mesmo movimento que os amigos nas brincadeiras. Então, envolver essa criança sempre para que daqui a um tempo ela consiga fazer isso de forma sozinha, espontânea.
Usar equipamento do parquinho de maneira adequada é outro item que está nessa avaliação do Socialisave, né? Então, ensinar essa criança como usar o parquinho, acompanhando a criança em todos os seus movimentos, servir como sombra até que a criança emita comportamentos adequados, incentivar o respeito na fila, participar das brincadeiras de causa e efeito. Desta forma, eu incentivo essa criança, eu propicio a oportunidade dessa criança atingir esse objetivo que está descrito na minha avaliação, né? Enfim, eu trago alguns para vocês, mas eu também peço para que vocês procurem esse material, né? Então, aqui tem vários. Depois eu vou colocar lá no Telegram essa apresentação, para que vocês tenham aí como um instrumento para ler mesmo, né? Para consultar. Eu trago algumas habilidades que estão descritas dentro da Socialisave. Lembrando que a Socialisave é uma avaliação importantíssima e que traz para a gente parâmetros do que pode ser trabalhado em sala de aula, tá? Eu trago alguns, mas eu não lembro exatamente quantos são na Socialisave, mas são muitos, inúmeros, né? E todos esses objetivos, eles são bem pertinentes à rotina de sala de aula, ok? E aqui eu coloco para vocês uma brevíssima conclusão, né? Que a aba auxilia o professor tanto na modificação dos comportamentos inadequados, quanto na aquisição de habilidades. Essas são os dois caminhos da análise do comportamento: modificar os inadequados e ajudar a criança a adquirir habilidades. Essas duas coisas precisam andar juntos. E a aba Análise do Comportamento traz isso para a gente, tá? Quanto mais conhecermos sobre a aba, mais recursos de manejo comportamental teremos para desenvolver comportamentos de estudantes dos nossos alunos. Então, estudem, aprofundem-se, reforço positivo, generalização, hierarquia de dicas, que mais que eu falei? Nem lembro mais, mas esses são os mais importantes. Análise funcional, né? Então, tudo isso está descrito na literatura da análise do comportamento e traz para a gente ferramentas para trabalhar com os nossos meninos e nossas meninas, né? Meninos é uma forma carinhosa de falar. Mas com os nossos alunos em sala de aula, não é um trabalho fácil, né? Nós como professores, não vamos nem falar em ensino remoto, acho que a gente não deve nem entrar nessa discussão hoje, que infelizmente a gente não tem tempo para isso, mas em uma situação normal de ensino-aprendizagem com as crianças em sala de aula, é realmente muito difícil. E quanto mais nós tivermos ferramentas para trabalhar com essa criança, melhor para a criança, melhor para o professor, melhor para todo mundo. Então, acreditem na análise do comportamento como uma ferramenta importante de manejo comportamental e aquisição de habilidades, tá? Aprofundem-se nisso. No YouTube, a CLIA tem um canal que tem vários vídeos, vocês podem acessar lá à vontade. Nós temos diversos cursos na CLIA também. Sempre está acontecendo algum curso na área da análise do comportamento. Então, é importante estar por dentro do que a ciência nos traz hoje como efetivo no tratamento dessas crianças. Ok? Eu vou pedir para todo mundo copiar esse link. Eu vou colocar no chat agora ele também. Esse é o link para vocês pedirem o certificado, né? Eu acho que a Marlene passou para a gente alguma coisa aí no chat que eu acabei não vendo como que é para fazer o pedido, né? Então, vamos lá. Ctrl V. Aqui. Bom, deixa eu ver o que tem aqui para gente. Os slides vou colocar lá para vocês no Telegram, tá? Sem problemas nenhum. Que mais? Vou disponibilizar. Sobre a tríade do comportamento, a questão lá, quando eu falei da análise funcional,
antecedente, comportamento e resposta. Então, para eu mudar um comportamento, eu tenho que entender o que está vindo antes e o que está mantendo esse comportamento. Então, eu faço essa análise funcional e depois eu decido aonde eu vou ter que intervir. Antes do comportamento acontecer ou depois? O que está mantendo esse comportamento? É o reforço? Então, eu vou precisar mudar esse reforço. Não, é uma questão ambiental, é antecedente ao comportamento. Então, eu vou fazer a modificação ambiental disso, ok? Além de todas essas ferramentas ótimas, também partir do que a criança já sabe e gosta, assim o aprendizado se torna mais prazeroso. Perfeito! Essa colocação é ótima. Partir do que a criança já sabe. Quando a gente faz uma avaliação, só para vocês saberem, né? Nós temos 3 dados. O que ela sabe mais ou menos e o que ela não sabe. Essas habilidades aqui que ela sabe mais ou menos vai ser nosso ponto de partida para o trabalho. Por quê? Porque quando ela sabe mais ou menos, fica mais fácil ela ter acesso ao reforço. E quando ela tem acesso ao reforço, tudo fica mais fácil, tá? Aqui já me falando que passaram o link do certificado. Então, sobre o certificado tá tudo ok. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Pois não? O instrumento que você falou, o Socialisave, ele é em inglês? Isso. Ele é em inglês. A grande maioria dos protocolos que nós temos, infelizmente, são em inglês. Infelizmente. Né? Nós temos aí uma tradução do VBMAP, que é um outro instrumento de avaliação. Nós temos o PEPR, é um outro instrumento de avaliação. E o Socialisave, ele é em inglês. Pode ser que garimpando pela internet ou, enfim, alguém tenha aí uma tradução. Eu acredito que se tenha, sim. Mas para a venda do instrumento mesmo é inglês. Ele é em inglês. Mas vale muito a pena. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Eu. Pois não? Cirlei, é sobre o AT novamente. No estado, tem a sala de recursos, que também fica um pedagogo, que é obrigatório uma especialização. A sala de recursos é o horário contrário da aula de ensino regular. O AT também acompanharia o aluno ou não? Se necessário, sim. Não existe, assim, algo que eu vou te dizer, tem que acompanhar e não tem que acompanhar. Se a criança precisar de um acompanhamento, é em qualquer lugar. Agora, se o professor que estiver ali der conta da demanda da criança, não tem por que colocar um outro professor, um outro profissional ali para acompanhar, entende? Essa decisão de que se precisa ou não precisa é a partir da análise do perfil da criança. Eu tenho uma criança, por exemplo, na clínica, que ela tem um acompanhante terapêutico na escola e uma vez por semana ela fica na sala de recurso. Na sala de recurso ela não tem um acompanhante terapêutico. Então, isso depende do perfil da criança. Se a criança precisar, ela vai ter. No caso, tanto para criança com deficiência ou só com transtorno? Sim, para todas as crianças. Se a criança precisa de ajuda, ela vai ter. Entende? Okay. Alguma pergunta mais, pessoal? Não? Ok. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, por estarem me acompanhando nesta sexta-feira, final de tarde, início de noite, já estamos à noite, Vou dizer para vocês que foi um prazer compartilhar meu conhecimento com vocês. Fica mais uma vez o convite para assistirem amanhã a aula da Vanessa, vai falar um pouquinho mais sobre inclusão. Ela traz esses aspectos de leis também, tá? Então, é importante, deixo aqui o convite para vocês. Se eu não me engano, amanhã é de manhã, às 9 horas, imperdível. A Vanessa é uma pessoa que tem uma experiência muito boa em inclusão.
tá? Eu fico à disposição de vocês. Vou pôr aqui no chat o meu e-mail, que eu estou escrevendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem... Ah, eu escrevi privado para alguém, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá. Pronto, eu escrevi de novo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar mais um pouquinho comigo, eu estou à disposição de vocês no e-mail, tá? Não esqueçam de entrar no link para gerar o certificado. E mais uma vez aqui o meu agradecimento e desejo a vocês uma boa noite e até amanhã. Amanhã eu participo de manhã com vocês. Vivi, só para colocar, Cibele. Oi, Cibele. Estou acompanhando aqui, foi muito boa, suas informações foram ótimas, aprendi bastante. E um parênteses, né, porque eu também tenho a formação, apesar de não ter exercido, né, como pedagoga, então eu às vezes sinto falta de ter tido essa experiência que vocês trazem, né, mas estando aí com vocês, juntamente com a Vanessa também, que é uma pessoa que tem me ajudado pra caramba, dá para ver e entender realmente a diferença que todas essas adaptações, essas questões que vocês estão fazendo, ajuda e facilita muito, né? Então, agradecer porque tem me ajudado muito, viu? Que bom, eu fico muito feliz, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma amante da análise do comportamento. E assim, é óbvio que a gente acredita naquilo que os nossos olhos veem. E meus olhos veem muita coisa, por isso que eu acredito, né? Então, também deixo o convite para vocês. Se vocês tiverem a curiosidade de conhecer nosso núcleo comportamental da CLIA, nós estamos de portas abertas para conhecê-los também, tá? Então, quem quiser dar uma passadinha por lá para conhecer melhor nosso trabalho, ou então quem tiver a oportunidade de ir para Piracicaba para conhecer nosso trabalho também, dentro de 10 dias, mais ou menos, nós já vamos fazer nossa inauguração. E eu deixo a vocês o convite e o meu desejo de boa noite a todos e bons estudos, ok? Ok, foi ótimo. Um beijo a todos, fiquem com Deus.